Depois eu subo lá pro YouTube para vocês. Então, ó, o nome já diz, né? Pteridófita heterosporada. Vamos lá. Como que era a isosporada? Vamos analisar aqui, ó. A samambaia era a pteridófita isosporada. Então, tinha a folhinha da samambaia e essa folhinha tinha os soros. Vou fazer um só, assim, uma fileirinha só, tá? Então, aqui nesses soros, que eram os botõezinhos, tinha os esporângios, que soltavam os esporos. E os esporos são todos iguais, tá? Então, são esporos iguais. Então, esse aqui é o esporófito. E aqui dentro o esporângio, não vou nem fazer essa relação. Só que esses esporos, eles caíam no chão e formavam a próxima fase, que é o gametófito. Vamos por aqui, ó. Gametófito. Como os esporos são iguais, os gametófitos são iguais. Os gametófitos têm estrutura masculina e feminina. A gente falava que ele era um gametófito monóico. E aqui eu paro a lembrança da matéria. Mas por quê? Porque quando os esporos são todos iguais, os gametófitos também são e carregam os dois sexos. Então, isso não é bom, isso não é bom. Não estou falando que é ruim a ponto de ela não conseguir sobreviver, porque ela é assim, né? A samambaia é assim. Isso não é bom porque aumenta a chance da autofecundação. E autofecundação não é legal, por quê? Porque diminui a variabilidade genética. E uma baixa variabilidade genética atrapalha a sobrevivência de uma espécie, tá? Então, imagina se todos fossem geneticamente iguais e suscetíveis a uma doença, todos morreriam necessariamente com essa doença, tá? Então, essa é uma questão interessante a se comentar aqui. Então, a pteridófita heterosporada, ela vai produzir esporos diferentes. Então, ela vai produzir um esporo masculino em outro indivíduo separado do esporo feminino. Passamos a ter, então, o processo de dioicia, ou plantinhas que têm estruturas dioicas, têm sexos separados. Como os sexos são separados, você favorece a fecundação cruzada. Então, a variabilidade genética aumenta muito, tá? Então, ó, só para a gente recapitular um pouquinho, Pteridófita heterosporada é um grupo que cai muito pouco em vestibular. Para a gente é importante porque ele é um vegetal de transição. Por que transição? Briófita e Pteridófita são todos monóicos, produzem esporos iguais. Gimnosperma e Angiosperma produzem gametófitos separados. Quem está no meio do caminho, quem está no meio dessa transformação, é a Pteridófita heterosporada, tá? Esse desenho a gente já viu na primeira aula, né? Colocando as características gerais das plantas. Então, uma alga verde ancestral, né? Surgimento dos vasos condutores, semente, flores e a classificação dessas plantinhas como um todo. Agora, eu gosto de fazer essa explanação de uma outra forma, tá? Peraí, deixa eu trocar a tela que eu estou compartilhando com vocês para fazer de um outro jeito mais bonitinho. Vamos ver se você percebe como que eu vou fazer isso. Aí tem uma lousa aí com vocês, certo? Então, ó, vamos pensar assim. A gente começa lá uma coisa que a gente não tem no material, tá? Então depois eu até coloco para você essa informação. A gente começa com um reino chamado de reino protista, tá? Eu costumo falar que o reino protista
é o reino dos protótipos. Tem o protótipo do vegetal e tem o protótipo do animal. Então, esse reino ele tem dois filos. Tem os protofitos, lembrando que fito significa planta. Então, tem os protótipos dos vegetais. E tem os protozoa. Então, protófito e protozoa. Qual que é a diferença entre eles? Por que que há essa diferença nos dois grupos? Porque esses caras aqui, ó, eles são autótrofos. Eles fazem fotossíntese, tá? E esses aqui, eles são heterótrofos. Eles não fazem fotossíntese. Então, muito provavelmente, depois de centenas de anos de processo evolutivo, tá? Os protozoas originaram o reino animal. Nós vamos discutir isso quando estudarmos os primeiros animais, tá? Os protófitos, eles já podem ter originado o reino vegetal, mas eles têm subdivisões, né? Para quem perguntou, os protófitos são as famosas algas. Então, ó, tem dois grupos de protófitos, tem dois grupos de algas, tá? Tem as algas unicelulares e as algas pluricelulares. Aqui, por exemplo, né, aparece a diatomácea, aparece aqui a euglenophícia, aparece aqui os dinoflagelados, que são todos exemplos de algas unicelulares, tá? Mas também tem as algas pluricelulares, que são três. Então tem aqui as algas, vou por ponto, tá? As algas verdes, tem as algas pardas ou amarelas e tem as algas vermelhas. E essas são pluricelulares. Quem é mais parecido com o reino vegetal? Um uni ou um pluricelular? Pluricelular. Dos pluricelulares, quem é mais parecido com o vegetal? A alga verde, a alga parda ou a alga vermelha? A verde. Então, olha o que acontece aqui com as algas verdes. Existem três grupos de algas verdes. Tá? Vamos ver se você consegue fazer essa identificação. Tem a alga verde haplobionte, tem a alga verde diplobionte e tem a alga verde haplodiplobionte. Qual dessas três provavelmente originou os vegetais? A haplodiplobionte, que são de dois tipos. Tem uma que tem o gametófito dominante, é Euglenophysia. E tem a outra que tem o esporófito dominante. Essa alga verde, haplodiplobionte, que tem o gametófito dominante, provavelmente originou qual grupo de vegetais? As briófitas. Então, originou provavelmente as briófitas. Mas olha que louco. Tem algumas que têm esporófito dominante, mas são isosporadas. E tem outras que são heterosporadas, que têm esporos iguais e esporos diferentes. Essa alga verde, a haplobionte, com esporófito dominante isosporada, provavelmente originou quem? A samambaia, a pteridófita.
E essas daqui originaram, já te falo já, originaram as pteridófitas, aqui é pteridófita isosporada. Então essa daqui originou pteridófita heterosporada, originou gimnosperma e originou angiosperma. Lembra que eu falei que a evolução não é um processo linear? A briófita não virou pteridófita, pteridófita não virou gimnosperma, gimnosperma não virou angiosperma? Que quando a gente faz aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, colocando as características, ele não é um gráfico que demonstra o desenvolvimento evolutivo, ele é um gráfico de características, né? Então, quais são as características? Se a gente analisa o desenvolvimento evolutivo, você percebe que as características são diferentes porque provavelmente elas tiveram origem diferente. Entendeu? Quando que a gente separa o reino protista do reino vegetal? A gente separa a partir do momento da reprodução, que é aqui, ó, a partir desse momento da reprodução, que é quando os indivíduos passam a ter embrião. Quando os indivíduos passam a ter embrião, a gente tem o estabelecimento do reino vegetal, tá? Então, aqui que a gente tem o surgimento do reino vegetal. Então, tem as briófitas, pteridófita isosporada, pteridófita heterosporada, gimnosperma e angiosperma. Né? Então, muito provavelmente, essa questão da reprodução é que desenvolve essa linha, né, evolutiva lá nas plantinhas. Certo? A alga é reino protista. A alga é reino protista. Por isso que a alga não é reino vegetal. Aqui é reino vegetal e aqui é reino protista. Tá? Então a evolução ela não é linear. Não, num determinado momento a gente fala das outras, mas as algas como um todo, ó, sendo quais são, elas têm muita importância econômica, tá? Importância no extrativismo, substâncias químicas e tudo mais. Mas assim, para a gente analisar a característica, aprofundar o estudo delas, não. Isso não é necessário, tá? Então, só para vocês terem uma visão, depois eu ponho essa, essa imagem para vocês lá na apresentação, do que é processo evolutivo, né? Porque muitas vezes você acha que uma coisa vai virando a outra e não é bem assim. As coisas não sofrem essa transformação, tá? É igual a mesma coisa se você extrapolar e for falar da evolução do homem. O pessoal fala, eu não vim do macaco. Eu falo, legal, nem eu. A gente não veio do macaco. Nós somos primos distantes de um símio. Porque você tem o grupo Homo, que é o nosso grupo, hominídeo, e tem o grupo dos símios, que entram os macacos. Então, tipo, não é a mesma coisa. Não é uma transformação. Não foi o macaco que virou o homem. As origens são separadas. Tá? Então, o processo evolutivo é sempre assim, por separação e isolamento de grupos. Tá? Volto sim. Aqui. Não sei se adianta esse print, mas depois eu acrescento essa tela à apresentação que está disponível lá para vocês no Google Sala de Aula, tá? Queridos, é isso que eu tinha separado para discutir um pouquinho com vocês hoje. Na semana que vem a gente continua a matéria. Vamos ver se talvez presencialmente já, né? A gente faz aí um bem bolado, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Mas não vejo a hora de vê-los presencialmente, né? Eu vou até fazer a barba. Certinho? Beijo para vocês, muito obrigado pela participação. Cuidem-se e, se tudo der certo, a torcida para estarmos juntos fisicamente. Cuidem-se, muito obrigado.